Bom, boa noite. Meu nome é Daniel, sou formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Rural, no campus Instituto Multidisciplinar, campus Nova Iguaçu. E hoje a gente começa o nosso quarto debate nessa série de debates do Reinventar, hoje falando sobre o comércio internacional e o seu impacto no estado do Rio de Janeiro. Recebemos aqui diversos professores e uma aluna mestranda. Gostaria que vocês se apresentassem. Por favor, Flexo, pode começar. Boa noite, meu nome é George Flex, eu sou professor do Departamento de Ciência Econômica do Instituto Multidisciplinar e professor também permanente do corpo docente do CPDA, que é o Centro de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Sociedade e Agricultura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para o tema mais sobre comércio e desenvolvimento, né? Eu tenho trabalhado ultimamente sobre as questões das dotações de recursos naturais e seus efeitos sobre o padrão de desenvolvimento, em particular sobre a desindustrialização brasileira. Então, isso tem escrito algumas coisas atualmente, e feito algumas pesquisas, e será um pouco a partir daí minha contribuição, tá? É isso. Professor Joilson, por favor. Boa noite a todos, né? Eu sou o professor Joilson Cabral, sou professor do Departamento de Ciências Econômicas do campus Seropédica, sou docente permanente no programa de pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento. Eu tenho trabalhado na temática de economia regional, um pouquinho de economia da energia, né, economia da saúde e métodos quantitativos, né? Tenho desenvolvido alguns trabalhos em relação à renda básica, né, o impacto da renda básica. Estimamos também o efeito do Covid recentemente na economia do Rio de Janeiro. Trabalhando uma pesquisa que tem me dado, né, bastante satisfação é trabalhar o impacto das perdas não técnicas de energia elétrica, né, no Brasil, demonstrando possíveis alternativas de contornar esse problema não sendo via aumento de preços, e é um pouco isso que eu tenho feito. Muito bom. Professor Luiz, por favor. Bom, boa noite a todos e todas. É uma enorme satisfação poder estar com vocês hoje aqui. Eu sou o professor Luiz Felipe Osório, sou professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, no campus de Seropédica. Sou ministro de disciplinas e pesquiso nas áreas de organizações internacionais e processos de integração regional. Em 2018, eu publiquei o livro Imperialismo, Estado e Relações Internacionais, pela editora Ideias e Letras, e espero contribuir aqui com o debate de hoje, um debate que envolve comércio e desenvolvimento, pelo viés das relações internacionais, né? Ou seja, como esses temas se inserem no panorama do sistema mundial, ele está interligado aí no âmbito externo. Então, convido a todos a nos acompanhar, agradeço de pronto ao Daniel, em nome da organização, o convite, e saúdo aqui meus companheiros de debate, George, Joilson e Isa. Obrigado, professor. Isa. Boa noite a todos. Primeiramente, também gostaria de agradecer ao Daniel o convite e aos professores que irão fazer uma sugestão, de certo modo, obviamente a minha pesquisa. Eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional e Desenvolvimento da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e minha professora orientadora é a professora Maria Viviana de Freitas Cabral, e nesse período a gente tem trabalhado com o Rio de Janeiro, basicamente, e a gente tem analisado
um pouco das exportações do Rio de Janeiro sobre a perspectiva equatoriana. Acho que basicamente é isso. E hoje proponho, assim, eu trouxe alguns dados para apresentar que eu analisei no meu primeiro capítulo da minha dissertação, que estou desenvolvendo ainda. E é isso. Muito bom. Bom, a gente vai começar esse debate com uma exposição da Isa, que na verdade é a tese de mestrado, eu acho, acredito dela, que ela traz uns dados interessantes sobre sobre comércio internacional. Eu acho que isso vai dar um apetite muito bom para o debate. Então, Isa, por favor, quando você puder começar a transmitir a tela, eu já coloco aqui para a gente. Ok? Isso. Olha se está passando tranquilo, só para eu saber, porque desafio. Já está na tela, já. Tá bom. Então, eu vou apresentar uns dados aqui, como havia dito, um pouco do resumo do que eu fiz no meu primeiro capítulo da dissertação que eu venho desenvolvendo. Um momento. Como sabemos, o Sudeste é a região brasileira mais importante, tanto industrial, comercial, quanto financeiramente para o país. Os dados apresentados na minha tabela mostram que mais da metade dos bens e serviços finais produzidos no país, eles são provenientes da região Sudeste, no período de 2002 a 2017, e o estado do Rio de Janeiro, ele representa a segunda maior economia em termos de PIB, perdendo apenas para o estado de São Paulo. E justamente por se tratar de ser o segundo maior estado produtor do país, é importante, é relevante a importância da economia do estado do Rio de Janeiro para a economia nacional, uma vez que desenvolver o estado do Rio de Janeiro é desenvolver a economia nacional. A figura 1 nos mostra que a principal atividade econômica do estado do Rio de Janeiro, no que tange ao valor adicionado bruto, é o setor de serviços, e depois seguido pelo setor de industrial, e ao longo dos anos analisados, a agropecuária, vem apresentando uma trajetória estagnada, digamos assim, em questão de participação. O setor de serviços ele tem crescido na economia fluminense na última década, enquanto que o setor industrial ele tem reduzido a sua participação no valor adicionado bruto. E ainda, apesar dessa redução, deve-se ressaltar a importância do setor industrial com destaque para a produção petrolífera na economia fluminense. O estado do Rio de Janeiro, como pode ser observado ao longo dos anos, ele experimentou um aumento significativo no saldo das exportações ao longo dos anos, ainda que em alguns momentos pode ser observada uma queda das exportações do estado fluminense. No ano de 2009, em razão dos efeitos da crise internacional, o estado fluminense apresentou queda significativa no comércio de bens e serviços, e as exportações de produtos manufaturados intensivos em economias de escala foi registrada uma queda correspondente a 27,4%. Enquanto os produtos manufaturados eles foram responsáveis apenas por 17,9% da participação do crescimento das exportações fluminenses. Os produtos primários eles passaram a ser os responsáveis pela recuperação do crescimento das exportações no estado, obtendo um crescimento de 65% entre os anos de 2009 a 2010. Durante o período de 2004 a 2012, esse crescimento ele não ocorreu de forma equivalente para todos os setores, e ainda que tenha apresentado um crescimento das exportações, verificou-se uma contração no número de produtos exportados pelo estado do Rio de Janeiro, indicando uma concentração da pauta de exportação do estado. E com destaque para a parcela de óleo e gás. A taxa de crescimento desse setor foi maior que a taxa média do estado do Rio
no período compreendido entre os anos de 2007 a 2012. Ao mesmo tempo, as exportações da siderurgia, segundo o maior setor importante do Estado, apresentam um crescimento significativo, a uma taxa média de 21% durante 2007 a 2012. E, de acordo com um estudo realizado sobre a evolução das exportações do Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Combustíveis, em 2019, o petróleo bruto ele representa o principal produto da pauta de exportação do Estado do Rio desde 2001, alcançando 74% do total exportado pelo Estado no ano de 2010. Observando a trajetória das exportações do Rio de Janeiro em relação às exportações do Brasil, ao longo dos anos 2000, o Estado do Rio de Janeiro ampliou a sua participação nas exportações brasileiras, passando de 1,7 bilhão de dólares em 1997 para 28 bilhões de dólares em 2019, que representa uma variação de 647% no período. Enquanto isso, o Estado de São Paulo, que é o estado com maior participação na exportação do Brasil, ele apresenta uma variação de 270%. Já Minas Gerais apresenta uma variação de 348% durante o mesmo período. Assim, mesmo com a perda relativa da participação da exportação do Estado do Rio de Janeiro em relação à exportação nacional, o crescimento das exportações fluminenses ficou acima da média das exportações brasileiras. Aqui eu apresento nessa figura a divisão dos valores dos produtos exportados pelo Rio de Janeiro por setor agregado. E a gente pode observar que ao longo do período analisado, no final dos anos 90, era a indústria de transformação que liderava o volume exportado do Rio de Janeiro. No entanto, no início dos anos 2000, houve uma mudança, assumindo a indústria extrativa esse setor de liderança nas exportações do Rio de Janeiro. Resultado das descobertas de óleo e gás no estado fluminense. Enquanto analisamos os valores importados para o setor do Rio de Janeiro, percebe-se que a atividade de transformação ela vem liderando as exportações fluminenses. Ainda assim, a indústria extrativa também segue sendo um setor importante e relevante, sendo para os produtos importados pelo Rio de Janeiro. Posto isso, a economia do Rio de Janeiro, ela tem como segunda principal atividade econômica o setor industrial, perdendo para o setor de serviços, com destaque para a atividade petrolífera. E como consequência disso, o estado do Rio de Janeiro ele recebeu inúmeros investimentos propiciados pela produção de óleo e gás, tornando-se uma indústria relevante para a dinâmica econômica do estado. A descoberta de petróleo no norte do estado levou a Petrobras a instalar uma base na região do município de Macaé em 1974, e o início da produção de petróleo no ano de 77 transformou a produção de petróleo importante para a economia fluminense. Na década de 80, o Brasil vivencia um cenário de desequilíbrio externo, redução do crescimento da renda nacional, hiperinflação, que por sua vez refletiu sobre o ritmo econômico também do Estado. A descoberta de jazidas na camada do pré-sal no início dos anos 2000, na qual 70% das áreas estão concentradas no litoral fluminense, contribuiu para a melhoria do desempenho econômico do Estado, que se concentrou em setores ligados à indústria do petróleo e o setor de serviços. As exportações do petróleo para o Estado fluminense, elas não são importantes somente para o Estado, mas para todo o país. O boom das exportações do petróleo, que se iniciaram a partir dos anos 2000, promoveu uma inflexão na composição da pauta de exportações,
sendo que os produtos manufaturados, eles respondiam por 39% das exportações, enquanto os produtos primários eram responsáveis por 32% em 2002. Ao passo que em 2012, os produtos primários passaram a responder por 64% da pauta de exportação do estado do Rio de Janeiro, enquanto os produtos manufaturados reduziram sua participação para 17,8%. Os altos investimentos realizados a partir de 75 mostraram efeitos na década seguinte, quando a produção fluminense ganhou relevância no cenário internacional. Contudo, esse peso do setor para a economia do estado do Rio de Janeiro, ela começou a ficar evidente a partir do fim dos anos 90, quando os estados e municípios passaram a receber royalties e participações especiais. Desde o início dos anos 2000, o estado do Rio de Janeiro produzia aproximadamente mais de 80% de todo o petróleo do país. Corresponde aproximadamente, como pode ver aqui no gráfico, a 450 milhões de barris equivalentes de petróleo. Bom, como eu havia um pouco comentado, apresentei esses dados, na minha pesquisa eu analiso esses dados sobre uma perspectiva caldoriana. Caldo, ele nos diz que as exportações pelo setor de produtos do setor da agricultura, da indústria, elas não terão o mesmo peso para a economia, ou seja, elas não serão capazes de desenvolver a economia da mesma forma, desencadear para os outros setores. Portanto, uma análise que a gente fez, partindo da teoria caldoriana, é avaliar essas exportações do Rio, elas podem liderar o crescimento no longo prazo, conforme o argumento de Caldo. Então, por isso, iríamos analisar a intensidade tecnológica da pauta de exportação. Para isso, como modelo, utilizamos a taxonomia dos níveis de intensidade tecnológica, desenvolvida por Pavich em 94. Ele desenvolveu uma taxonomia para classificar as atividades de acordo com seu conteúdo tecnológico, que considera a estrutura e a capacidade de formulação de mudanças tecnológicas e técnicas. Baseado, então, seguindo a taxonomia desenvolvida por Pavich, pode-se observar que o que eu fiz agora? Lixei os produtos exportados por setor, representando os produtos. Que os produtos exportados pelo Rio de Janeiro, a maior parte se concentra em produtos primários, com destaque para óleos brutos de petróleo, que no período correspondente de 1997 a 2019, ele foi responsável por mais de 59% da pauta de exportação do Rio de Janeiro. No ano de 2002, os produtos minerais de baixa intensidade tecnológica eram responsáveis por 39% da pauta de exportação, chegando a responder por mais de 70% das exportações a partir de 2008. Isso foi resultado do crescimento das indústrias petrolíferas, principalmente das atividades ligadas à exploração de óleo e gás. Nos períodos mais recentes, conforme o diagnóstico do comércio exterior do estado do Rio de Janeiro, elaborado pela FIJAM, os produtos industrializados, eles ultrapassaram em valor os produtos básicos na pauta exportadora, com destaque para a exportação recorde de manufaturados, e chegou a 7,6 bilhões de dólares, e pela retração de 39% na exportação de produtos básicos em 2016. No entanto, ainda é de se considerar o peso significativo da participação da atividade primária no estado do Rio de Janeiro, representando mais de 59% da pauta de exportação ao longo do período analisado. Tal fato evidencia a concentração da pauta de exportação fluminense em produtos da cadeia do petróleo, tendo a China, Estados Unidos e Chile como os principais parceiros comerciais de óleos brutos de petróleo, cujo volume exportado chegou a 41% para a China, 12% Estados Unidos e 12% Chile. Quando olhamos para os produtos componentes da pauta de importação,
se vê que predomina a concentração de produtos da indústria de transformação, ao contrário do que tange os produtos da pauta de exportação. Retomando os pressupostos de Caldo, a composição dos setores responsáveis pela produção da economia, ou o valor adicionado gerado pela agricultura, indústrias ou serviços, eles não geram o mesmo efeito sobre a trajetória do crescimento econômico. O autor ele explica que o setor industrial ele exerce o maior efeito no crescimento da economia, em detrimento dos outros setores, pois a indústria apresenta retornos crescentes de escala e possui intensiva capacidade tecnológica e de inovação. Além disso, o crescimento da produção industrial gera efeito não somente sobre a indústria, mas sobre os demais setores e produto agregado da economia. Caldo argumenta que os produtos que apresentam níveis médios e elevados de intensidade tecnológica podem induzir o ciclo virtuoso de crescimento, pois os setores que apresentam elevada e média intensidade tecnológica geram um efeito multiplicador pela economia e, consequentemente, induz o crescimento do emprego, da renda, do produto nacional, entrando em processo circular e cumulativo. Sendo assim, os ganhos obtidos pelas exportações, assegurados pelos bens de baixa elasticidade de renda, como são os produtos minerais, a maior pauta de exportação do Estado fluminense, não sustentaria o crescimento da economia em momentos de retração da demanda do comércio internacional. Com isso, momentos que a conjuntura internacional é mais favorável à economia fluminense apresenta saldos positivos na balança comercial, não ocasionando restrição do balanço de pagamentos no curto prazo. Entretanto, diante de uma retração do comércio internacional, os superávites na balança comercial não se mantêm por um longo período, devido à volatilidade dos preços dos produtos minerais. Posto isso, a pauta de exportação do Estado ela tem se concentrado significativamente em produtos minerais, principalmente nos óleos brutos de petróleo, então, provocou uma especialização em produtos e setores extrativos que podem travar o desenvolvimento de cidade, baixa intensidade tecnológica ou baixa elasticidade renda da demanda, torna as exportações do Estado fluminense vulneráveis a choques externos, provocando, por consequente, uma restrição no balanço de pagamento. Eu acho que é isso, basicamente. É porque eu anotei tantos dados e estou olhando, mas é isso. Então, o estado do Rio, ele tem muitas potencialidades, tanto na cadeia de petróleo, de se desenvolver, digamos, a partir de produtos com maior intensidade tecnológica. Entretanto, continua se exportando um produto de menor valor agregado, digamos assim, e de menor intensidade tecnológica. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Isa. Gostei muito da apresentação. Queria comentar também que a minha monografia, na verdade, foi diretamente nesse tema. A gente concluiu basicamente a mesma coisa, mas eu achei muito interessante como você, com a teoria caldosiana, sempre... Sim, como você conseguiu provar que o mercado do Estado do Rio de Janeiro fica volátil a crises internacionais, como aconteceu em 2008 e 2009, né? E a gente viu no seu gráfico que o Estado do Rio de Janeiro realmente sofre com a queda de exportação quando o mercado internacional está no momento de crise. Então, a gente fica muito vulnerável, né, a tudo que está acontecendo no mundo. Professor Luiz Felipe Osório, você tem alguma coisa a comentar?
Olha, antes de comentários, eu queria aqui parabenizar a Isa pelo excelente trabalho, né? Um trabalho que reflete aí uma seriedade e um rigor na análise dos dados muito interessante, né? De pronto aqui saúdo ao programa de pós-graduação, ao mestrado, que é bem recente, né, da economia, e fico muito feliz em ver essa vertente voltada para o desenvolvimento regional. A gente, olhando pelo alto, assim, percebe que o estado do Rio tem muitas potencialidades, né? E tem potencialidades porque ele é muito diverso na sua geografia, né, e na sua ocupação. Então, acho que ele tem tudo para desenvolver, para ir além de ser um mero fornecedor de recursos naturais, ou até, se nisso se especializar, tentar fazer com que se tenha um mercado primário baseado aí no desenvolvimento de tecnologia. Né? Então, fico muito feliz em ver um trabalho como esse. E aí, veja, Daniel, a questão de agregar elementos ao trabalho da Isa, ao mesmo tempo inglória, porque é um trabalho muito redondinho, muito interessante, mas ao mesmo tempo também satisfatório de poder dialogar com ela, com vocês aqui hoje. Né? Eu, vindo das relações internacionais, tento sempre analisar os fenômenos pelo seu prisma mais amplo, né? Pelo seu prisma sistêmico. E aí vocês pontuaram bem aqui a questão da crise de 2008, 2009, ou seja, o que nos obriga a olhar o cenário internacional. Eu sempre defendo, escrevo isso, sempre falo que a análise do Estado, sem extrapolar para o cenário externo, ela é incompleta. É a mesma coisa que você comer um belíssimo prato feito só com arroz e sem feijão. Ou seja, falta alguma coisa. Então, essa parte do internacional se torna fundamental na análise. E aí, o que eu quero dizer com isso? Os solavancos que o Brasil vem levando de grandes crises internacionais precisa ser trazido para a sua inserção internacional. E, para analisar a inserção internacional do Brasil, eu vou fazer um breve resgate histórico aqui. Ainda que eu retroceda bastante, será breve. A gente precisa analisar o Brasil enquanto país dentro da periferia de um sistema internacional. E como país periférico, o Brasil ele tem um passado colonial. Então, veja, a sua própria formação enquanto Estado-nação ela é forjada no exterior. O que nós temos de comércio aqui dentro vem muito de um comércio altamente desigual, que era o que muita gente chama de exclusivo comercial ou monopólio comercial que a metrópole tinha em relação à colônia. Esse termo, muitas vezes, na minha opinião, ele é usado com certo eufemismo, porque era uma extração, uma expropriação de recursos da colônia voltados diretamente para a metrópole. Isso não é exclusividade só do Brasil. Seus vizinhos aqui no Cone Sul têm históricos de espoliação pelos colonizadores europeus, né, que remontam aí a muitos séculos. O próprio Eduardo Galeano, né, tem um livro aí muito interessante para quem quer começar no assunto, As Vias Abertas da América Latina, né, que é um livro sempre atual. Muito bem, o Brasil, quando se forma enquanto Estado-nação, lá em 1822, ou seja, quando ele começa a ser reconhecido como um par entre os diversos estados-nação que havia naquele momento ali no globo, a preocupação do Estado brasileiro é formar similares burocráticos conforme o diálogo com outros estados-nação pelo mundo. O que eu quero dizer com isso? A estrutura do Estado brasileiro ela vai se forjando, vai se formando conforme a de outros já existentes. E a gente vai percebendo que na história dessa equivalência burocrática, um dos principais e dos primeiros, no caso do Brasil, foi um dos primeiros ministérios a serem criados dentro desse organograma, né, dessa arquitetura institucional, foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. O primeiro ministério do Brasil enquanto Estado-nação. Daí a gente já percebe a importância, né, do tema do comércio internacional desde o embrião do Estado brasileiro. Muito bem, o Brasil,
a partir que é reconhecido como Estado-nação, ele se insere na trajetória do sistema internacional e vai acompanhando essas transformações à medida de sua condição periférica. O Brasil consegue uma alavancagem, consegue uma mudança, um deslocamento do eixo da sua economia a partir do governo Vargas. É o momento em que o Brasil desloca o seu eixo prioritário da economia do agrário para uma tentativa de industrialização. E, nesse ponto, o Brasil foi até pioneiro dentro da América Latina, sendo que, ao lado de Argentina e México, é um dos poucos países latino-americanos com um parque industrial robusto. Esse parque industrial ele foi se consolidando a partir desse momento, sobretudo do pós-Segunda Guerra Mundial, o que acabou seguindo uma tendência do sistema internacional que foi, a partir da Segunda Guerra Mundial, o espraiamento, a expansão das relações de produção capitalista por todo o globo. Até então, as relações de produção capitalista estavam muito localizadas, muito encapsuladas na Europa. A partir de 1945, elas começam a ter capilaridade pelos 4 cantos do globo, o que resultou em muitos processos de industrialização, como no caso da América Latina, e em muitos processos de descolonização, como aconteceu em partes da América, África e Ásia. Muito bem. Em meio a essa dinâmica da industrialização dentro do território brasileiro, a gente percebe essa conexão com a preocupação internacional do momento, ou seja, o desenvolvimento econômico. A industrialização viria a reboque, ou traria consigo, carrearia o desenvolvimento econômico. E a política externa, ela foi utilizada desde então como um importante meio para a obtenção desse desenvolvimento econômico. A depender da orientação do governo que chegou ao poder a partir de então, essa política externa ela variou entre uma diversificação de parcerias, uma política externa independente, uma política externa mais pragmática, mais autônoma, dialogava com variados países do mundo e celebrava acordos comerciais com muitos países. Variou entre isso e entre uma especialização, ou seja, o Brasil muito associado às grandes potências, se especializando em determinados produtos. Essa foi basicamente a variação do desenvolvimento econômico pelo viés da política externa. E aí nós vamos percebendo que o comércio internacional ele vai ganhando cada vez mais força no pós-Segunda Guerra Mundial a partir das organizações internacionais. Percebam vocês que, ainda em 1944, foram criadas 2 importantes organizações econômicas, o FMI e o Banco Mundial, e a ideia é que esse tripé fosse complementado por uma organização internacional do comércio, que não conseguiu vingar. Ela seria aí o alicerce do livre comércio mundial, ela não conseguiu vingar à época, ela só veio a se concretizar em 1995, com a Organização Mundial do Comércio. Daquele momento, do pós-45 até então, o que vigeu foi um acordo anexo a essa Organização Internacional do Comércio, uma alfadata. Esse acordo é um acordo geral de tarifas, de preço de tarifa, como GATT. Esse acordo ele vigeu até a chegada da OMC. E a partir daí, a gente vai percebendo que os foros internacionais, as organizações internacionais, vão servindo como elementos de fomento comercial, quer pelo financiamento de projetos de variados países, como projetos próprios e específicos de desenvolvimento econômico, quer pelo fomento de rodadas multilaterais, como aconteceu antes no âmbito do GATT e depois no âmbito da OMC. Esse panorama no pós-Segunda Guerra ele foi consideravelmente alterado a partir do fim da Guerra Fria, a partir da década de 90. Esse é um momento em que houve uma intensificação de um processo que é estrutural do capitalismo, que é a internacionalização das relações de produção. A partir da década de 90, esse processo, conhecido por muitos como globalização, tem se estreitar
os canais de comércio de todo o mundo. Inclusive, as organizações internacionais passaram a ganhar um caráter ainda mais profundo, ainda mais estreito na cooperação entre países, o que, para muitos, gerou o que a gente conhece hoje como os blocos econômicos, como os processos de integração regional, que são processos que vão, em maior ou menor medida, nessa linha, ou seja, da intensificação dos laços comerciais para, a partir daí, se intensificar outros laços, laços políticos, laços econômicos em outras esferas, laços sociais. Muito bem. A diplomacia brasileira vai acompanhando essa transformação e hoje, no cenário atual, ela vem tendo um diálogo importante, vem se colocando aí nos foros internacionais, pelo menos vinha, até há pouco tempo, se colocando nos foros internacionais de maneira, tentando uma maneira proativa. Por exemplo, na própria OMC, há muito pouco tempo, o secretário-geral da OMC era um brasileiro, chegou ali por causa de articulações do Brasil. A OCDE, que é um objetivo de entrada no Brasil, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, e que ficou congelado durante os governos do PT, o governo Lula e Dilma, e que agora vem sendo tocado novamente por essa política externa. A meu ver, é um erro, vem sendo tocado, vem sendo aprofundado. Tem também a Organização das Nações Unidas, ela promove uma organização importante que trata de comércio e desenvolvimento, a UNCTAD, assim como a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, onde o Brasil vem dialogando, vem participando. Existem também coalizões e articulações nas quais o Brasil não entra, mas não são organizações internacionais, como o G20 financeiro, que se tornou o principal foro de discussão das questões internacionais, e o Banco dos BRICS, que está em via de se consolidar. É uma iniciativa interessante, e apesar do boicote do Brasil atual, do atual boicote do Brasil aos BRICS, ele vem se transformando numa iniciativa que pode vir a gerar frutos. Então, o Brasil ainda não saiu, ainda está presente no Banco dos BRICS. Existem também, dentro dessa nova dinâmica, acordos entre blocos econômicos, como recém assinado, acordo União Europeia e Mercosul, e o acordo entre o Mercosul tem com outros países da Europa, uma área de livre comércio da Europa chamada EFTA. A diplomacia brasileira no campo comercial, ela não se limita apenas a essa questão vertical, ou seja, do poder público para a sociedade. A ideia é uma tentativa de horizontalização da política externa, o que muitos chamam de paradiplomacia. A gente sabe que quem tem a competência para celebrar tratados, para atuar nas relações internacionais, é o Estado brasileiro enquanto União. Porém, a gente vai percebendo que existem outras instâncias consideradas subnacionais, como, por exemplo, os Estados membros da nossa federação, como o Estado do Rio de Janeiro, que têm papéis importantes no cenário internacional. O Estado do Rio de Janeiro, ele, inclusive, foi incorporado recentemente, mas ele chegou a ter, de 2007 a 2017, uma subsecretaria de Relações Internacionais. Essa subsecretaria ela foi criada inicialmente no governo, ainda no primeiro governo Brizola, na década de 80. Ele foi, quando o Moreira Franco assumiu essa subsecretaria, ela foi condensada no órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e voltou a ter independência durante o governo Cabral, em 2007. Em 2017, já no governo do Luiz Fernando Pezão, foram celebrados aí os 10 anos dessa subsecretaria. E aí, eu tenho até uma experiência pessoal interessante para contar. Eles mandaram um convite para a coordenação de relações internacionais, na época eu tinha acabado de assumir, e com muito gosto fui participar lá do evento comemorativo no Palácio Guanabara. Um evento muito interessante. Eles expuseram o plano estratégico que tinham à época de promoção do Estado do Rio de Janeiro. Tinha um plano estratégico até muito interessante daquela visita, daquele encontro
resultou mais 2 visitas ao Palácio Guanabara, no qual nós começamos a articular uma parceria, um intercâmbio, um convênio com o governo do Estado do Rio, para que na nossa universidade, na Universidade Federal Rural, fosse estabelecido um centro de inteligência comercial, de maneira justamente a fomentar essas duas áreas. Essa parceria ela acabou, em alguma medida, suspensa, dado todos os solavancos que o governo Luiz Fernando Pezão foi sofrendo, os cortes e tudo mais que se seguiu. Ou seja, hoje o atual Estado dele está parado, o processo parado, é até uma ótima iniciativa para se retomar no âmbito da universidade, mas essa subsecretaria ela acabou sendo incorporada pela Secretaria de Desenvolvimento de Energia e Relações Internacionais. Inclusive, eu até cheguei a visitar a página hoje para poder coletar alguns dados, e eles têm estudos interessantes, sobretudo um bom panorama do comércio exterior do Estado do Rio de Janeiro do primeiro trimestre do ano, né, que talvez seja o único trimestre a se salvar, dado ali o desdobramento de 2020. Então é interessante ali que os dados, claro, batem exatamente com o que a Isa colocou aqui, né, mostrando quem são os principais parceiros, a evolução, o desenvolvimento. Então, eu acho interessante pontuar isso, como que nós, na Universidade Rural, estudando desenvolvimento econômico, foco da economia regional, podemos contribuir e estar imersos, sim, em meio às relações internacionais. Eu digo isso porque isso vale não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas também para os municípios. Essa paradiplomacia também envolve uma atuação municipal. E eu lembro aqui, a todos aqueles que não conhecem, mas determinadas prefeituras, elas têm subsecretarias de relações internacionais. A do Rio de Janeiro, da capital, por óbvio, tem a sua, dado toda a proeminência que tem, mas também outras cidades do Grande Rio como do interior, por exemplo, Duque de Caxias, Niterói e Campos, até onde eu tenho notícia. Então, vejam, também é uma iniciativa interessante esse fomento da diplomacia comercial pelas vias subnacionais, o que, em alguma medida, pressiona e ajuda e colabora para a feitura da diplomacia em âmbito nacional. Então, Isa, dadas essas observações de caráter mais geral, eu acho que esses pontos são importantes para dialogar aí com a sua pesquisa, sempre tendo em mente a importância da inserção do Brasil no cenário internacional e na posição que o Brasil tem. Ou seja, o Brasil hoje é uma economia periférica subordinada com elevadíssimo grau de potencial de desenvolvimento, né? E o que nós precisamos para conseguir essa alavanca é de pessoas comprometidas com o nacionalismo, com o desenvolvimento nacional e com um Brasil independente e soberano no cenário internacional. Obrigado. Muito obrigado, professor. Achei interessante a perspectiva que você deu, que parece que a gente está preso numa tentativa de produzir e exportar produtos primários, né? Apesar do Vargas, antes foi cana-de-açúcar, café, e agora o petróleo tomando todo o espaço dessa produção. Parece que o Brasil está preso justamente pelo fato que você destacou de sermos um país colonialista, né? Colonialista não, colonizado. Bom, muito obrigado pela exposição, achei excelente. Professor Jorge, o que você acha? Eu vou agradecer a apresentação da Isa, eu acho que é um excelente, apresenta muitos dados e aponta para um problema que é a conexão entre o setor de intensivos em recursos naturais e os demais setores da economia, ou seja, os famosos encadeamento para trás e encadeamento para frente. E eu acho que é um dos pontos que ela coloca como sendo um dos problemas da trajetória de desenvolvimento, vamos dizer,
do desenvolvimento puxada pelas exportações, né, de petróleo, em particular, é de que há um problema em termos da base industrial. Né? Ela se concentra cada vez mais em setores ligados a esse aproveitamento da abundância de recursos naturais que o Estado do Rio de Janeiro tem em termos de hidrocarboneto. Então, eu acho que isso, bom, se eu entendi bem, esse é aí o impasse econômico, e de fato é um impasse, porque o setor de petróleo está sugando, literalmente, boa parte dos recursos para estes setores, e com implicações importantes, tá? Implicações econômicas, que é a famosa doença holandesa, no qual todos os, vamos dizer, os custos como são os custos que estão associados a um setor que tem preços internacionais, todos os custos vão voando para cima quando, como é que chama, quando os preços internacionais sobem, como ocorreram na década de 2000, e isso provoca uma realocação dos recursos, o primeiro, uma realocação dos recursos para o setor de petróleo, e a todos aqueles que trabalham e estão associados a este setor estão muito bem obrigados, mas os demais acabam pagando a conta. Então, se você pensa que o setor de petróleo ocupa e faz viver muita gente no Rio de Janeiro, isso é verdade, mas ele tem seus limites, e os demais tiveram perdas relativas em termos de bem-estar, porque todos os preços ao qual estão associados vão subindo. Então, isso eu acho que essa é uma questão que a Isa aponta, para dizer, tangencialmente, porque ela pega a outra, para dizer, a outra perna, a falta de encadeamento produtivo. Mas eu vou explorar também aí, a partir do trabalho da Isa, um outro problema, menos econômico e talvez em termos mais de economia política, tá? Que é basicamente o que a gente chama da maldição dos recursos naturais. Tá? Não é só uma maldição em termos de estrutura econômica e a dificuldade da transformação estrutural, tá? Mas também é uma maldição em termos econômico e político de maneira mais geral. Primeiro, por quê? E aí tem uma vasta literatura. Primeiro porque os mercados de commodities eles estão extremamente voláteis. Então, quando você está num boom de commodities, volto a dizer, você está muito bem obrigado. O fluxo, para dizer, os termos de troca dos bens que você exporta voam para cima, e, de fato, você tem uma melhoria de bem-estar geral importante. Só que isso tem prazo e vencimento. Em geral, o ciclo sobe e desce em menos de uma década. E isso cria, tem consequências bastante nefastas, porque cria muitas incertezas fiscais, por exemplo, os orçamentos dos governos se encontram em certos momentos de melhoria
dos preços das commodities, com orçamento gordo e bastante flexíveis, mas que amanhã irão se transformar em, vamos dizer, perderam muito do seu capacidade fiscais. Isso também, a volatilidade, cria riscos empresariais bastante importantes. Tá? Então, eu acho que o depender cada vez maior do Estado do Rio, das commodities e do petróleo em particular, é complicado do ponto de vista político em particular, porque cria as incertezas fiscais muito grandes. Tá? E sabemos que incertezas fiscais, quando temos instituições políticas que estimulam ações de curto prazo, tá? Isso pode ser rapidamente ter consequências bastante complicadas, tá? Porque de um lado, para um Estado, dia para amanhã, basicamente, o Estado fica rico rapidamente, tá? O Estado, assim como diversos empresários, mas amanhã, bom, esse fluxo de recursos muito importante irá desaparecer, mas os políticos não pensam no amanhã. Fundamentalmente, eles pensam no dia de hoje, o que eles podem tentar fazer no pouco espaço que eles têm. Eles têm 4 anos, esse é o prazo das eleições. Não é só por causa deles, não é porque eles são especialmente gananciosos, além disso, eles podem ser, mas tem uma miopia dos políticos que faz com que, quando há uma entrada grande de recursos, a tentação é de gastar e não se preocupar muito com as consequências do amanhã. Tá? Então, isso gera dívidas e depois, quando o Estado entra em insolvência, gera problemas que a gente conhece. Não preciso realizar um cardápio dos problemas associados à insolvência, a problemas fiscais do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, isso é um aspecto que é importante e que eu acho que talvez não seja tão valorizada pelos economistas, embora atualmente temos um ramo da economia, que é a nova economia política, que tenha escrito bastante e estudado bastante a respeito. Um segundo aspecto, como eu disse, é o fato de que depender muito de recursos naturais, em particular o petróleo, que é um recurso natural particular, porque ele é a base da energia ainda hoje ao redor do globo, então é um recurso estratégico. Mas isso tem implicações por causa, como eu disse, da doença holandesa. Tá? O fato de que quando os preços das commodities sobem, no caso do petróleo, isso vai estimular uma realocação da economia, tá? Para o setor exportador, nesse caso de petróleo, e isso contribua para elevar os preços dos bens não comercializáveis. Então, não sei se vocês se lembram, um dos aspectos importantes eram os preços, por exemplo, das moradias, em particular nos bairros mais centrais do Rio de Janeiro. Muitas das pessoas falam, é feito Copa do Mundo, é feito Jogos Olímpicos, mas muitos, certamente, a grande
dizer, a grande causa, né, desses preços era fundamentalmente o choque associado à elevação dos preços de petróleo. E eu me lembro de um verão, todo mundo estava reclamando dos preços. O Rio de Janeiro era a cidade mais cara do Brasil. Era surreal, como se falava naquele verão. Bom, hoje em dia as coisas mudaram, mas teve implicações importantes. Tá? Então, eu acho que é isso que a gente também tem que enfatizar quando a gente pensa a relação entre comércio internacional e economia do Rio de Janeiro. Obviamente, tem o aspecto que a ISA aponta, que é uma economia baseada em recursos, bom, pode ter, não é sempre e não é obrigado. Podemos ver, temos exemplos internacionais, exemplo Noruega, Canadá, Austrália e outros, que conseguem, a partir dos seus próprios recursos naturais, criar uma economia diversificada, com serviços muito sofisticados e que vão se complementando e que vão permitindo fazer com que essa base de recursos naturais seja um vetor de sofisticação e de complexidade industrial. Mas nem sempre é o caso. Para os 2, 3 casos de sucesso que a gente temos muitos casos de fracassos generalizados. E muitas vezes a diferença entre esse sucesso e esse fracasso tem muito a ver, de novo, com o aspecto político, com a capacidade, para dizer, a qualidade das instituições políticas do país e do Estado, ou seja, a governança. E, nesse caso, talvez eu estaria também preocupado, porque a qualidade da governança no Brasil talvez não seja o suficiente para fazer com que essa dádiva que vamos dizer, a abundância de recursos naturais não se transforma em maldição dos recursos naturais. Tá? Então, isso eu acho realmente é um elemento que permeia toda, vamos dizer, essa relação entre comércio e desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu não, vamos dizer, só para finalizar, a qualidade da governança, em particular do Estado do Rio de Janeiro, não preciso relembrar que quase todos, se não todos, os ex-governadores estão na cadeia. Isso não é um indicador de boa governança, tá? Então, é isso que eu queria, com isso que eu queria finalizar, o fato do Rio de Janeiro ter uma abundância relativa de petróleo pode ser visto como, vamos dizer, algo fundamental, importante, mas temos que ter cuidado, porque sempre existe a possibilidade de trilhar o caminho da maldição dos recursos naturais. Obrigado. Obrigado, professor. Acho que a Venezuela está aí para botar como exemplo prático o que pode ser essa maldição, né? País totalmente dependente do petróleo, apesar de algumas outras variáveis, né? Também políticas internacionais, mas que quando o preço do barril de petróleo caiu drasticamente, o país afundou junto. Então, essa dependência é muito perigosa mesmo. Só para dizer, os estudos internacionais mostram que se a gente faz uma regressão entre dotações de recursos naturais e PIB per capita, esse tema, vamos dizer, uma bela
reta, obviamente você tem alguns outliers, né, que estão ali, que a gente conhece, mas temos uma relação, né, tá? Aí a relação sindical de repente é mais complicada, é uma regressão, mas temos um coeficiente de correlação importante. Tá? Muito bom. Obrigado, professor. Professor Jailson, você acha que tem algo a comentar? Então, eu vou ser breve, né, porque acho que o Luiz Felipe e o Flexor já deram um overview, um panorama muito bom, né, então vou ser breve e vou focar mais nos pontos de vulnerabilidade da estrutura produtiva baseada nesse, né, vamos botar assim, recurso natural abundante que nós temos, né. O primeiro é o seguinte: com a criação da Lei do Petróleo, em 1997, a gente atrela, né, está atrelando a nossa política de desenvolvimento aqui do Estado do Rio de Janeiro a variáveis que nós não controlamos. Acho que esse é um ponto que tem que estar, né, quando discute petróleo. Porque quais são essas variáveis? É o preço do petróleo Brent, tipo Brent, e o câmbio. Por quê? Para fazer o cálculo dos royalties, né? Então, os royalties, a gente recebe uma parcela que é a produção, vezes o dólar, né, referência, e vezes o Brent. E aí o Estado do Rio de Janeiro, a partir de 97, começa a sua, botar assim, né, expansão na produção de óleo e gás. E começa a receber muitos royalties. Assim como o professor Flexor falou, é uma riqueza que acontece do dia para a noite. Você era pobre, ficou rico, não na Mega Sena, vamos botar assim, né? E aí, hoje, a média dos royalties no orçamento do governo do Estado é de 20%. Então, essa vulnerabilidade que a gente não controla, né, essa vulnerabilidade externa do nosso orçamento, está fazendo com que a gente comece a enfrentar novamente problemas no orçamento, inclusive mostrando, né, o secretário de Fazenda ir na mídia dizer que talvez não tenha condições de fazer pagamento dos servidores do Estado. E aí o dado é muito interessante, vai ver essa vulnerabilidade. Ó. Nesse ano, né, a produção de petróleo, né, óleo e gás, né, cresceu 22,8% em relação ao ano passado. Enquanto os royalties, então teve um crescimento de 22%, enquanto os royalties está negativo em menos 0,67%, ou seja, a arrecadação, apesar de ter um crescimento de 20%, a arrecadação está menor 0,7% do ano passado. Então você vê que isso causa uma vulnerabilidade, uma imprevisibilidade, né, para o orçamento, para as políticas fiscais muito grande no nosso Estado. E aí outro problema, né, que a gente pode pontuar para o alto, né, índice de participação ou a participação elevada do setor extrativo do nosso PIB, que atualmente é 8,8%, é o seguinte: quando, né, deixa eu ver aqui onde que eu botei, a gente não arrecada ICMS dessa exportação, então a exportação não tem ICMS, e a maioria das nossas... a gente manda esse petróleo para São Paulo para ser refinado em São Paulo. Então, nossas refinarias, né, a gente não tem refinaria para refinar o nosso óleo no Rio de Janeiro. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a cadeia produtiva, né, do óleo e gás no Estado, ela não é completa. Então, a gente traz alguns problemas para esse poder de arrasto, como o Flexor falou. Então, é um setor que cresce, mas não puxa nenhum outro setor. Ele não cresce. Né? 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do Rio de Janeiro. Então, não tem capacidade nenhuma de arrasto. Eu fiz um estudo que eu fui elevando ao máximo. Quanto que a produção de petróleo diminui, né? E o que isso acontece, qual é o impacto disso no PIB do Rio de Janeiro? O impacto, pelo incrível que pareça, é mínimo, porque ele não tem conexão, não tem encadeamento com os demais setores da nossa economia. Então, assim, né, um outro grande problema, né, que aí pode estar gerando ou levando, né, a economia do Estado do Rio de Janeiro à maldição dos recursos naturais,
é que o nosso petróleo aqui, ele é altamente intensivo em tecnologia para produção. Então, tem uma parte da cadeia produtiva que chama subsídio, que é tudo que está abaixo do espelho d'água, né, para você produzir o petróleo. Aquilo ali é altamente tecnológico. Então, utiliza de robôs, um gasto em P&D elevadíssimo para a gente extrair um produto sem muito valor agregado, ou sem valor agregado, que é o óleo bruto, como a Ilza demonstrou. Então, a gente utiliza, né, de uma estrutura produtiva de alta intensidade tecnológica para extrair um produto de baixa intensidade tecnológica ou sem nenhuma intensidade tecnológica. Então, isso também é um problema que causa desequilíbrios, né? Olhando para a estrutura produtiva como um todo, tá? Né? Porque se conversar com os diretores, CEOs das petroleiras, né, eles têm um seguinte ditado que é muito interessante. Qual é a atividade produtiva mais lucrativa do mundo? Setor de petróleo. A segunda mais lucrativa? Setor de petróleo. Então, eles não estão muito preocupados com esses encadeamentos que a gente está pensando. Eles estão preocupados em extrair, né, o seu produto, lucrar e possivelmente daqui a um tempo, quando essa fonte de energia se tornar ultrapassada, que parece que vai acontecer num prazo não tão curto quanto, né, o protocolo de Kyoto esperava, mas vai acontecer em algum momento essa inflexão tecnológica, e aí eles vão embora e deixou todo o ônus para o nosso Estado, né? Então, eu acho que a gente deveria de fazer uma discussão e um debate de como adensar essa estrutura produtiva aqui no Brasil, como feito, por exemplo, na Noruega, né? Então, lá eles têm um complexo produtivo de óleo e gás. Então, a gente teria que trazer também um complexo produtivo de óleo e gás para o nosso estado, para que esses encadeamentos ficassem aqui e o recurso gerado por esse produto, né, esse energético, não vaze para outras regiões do Brasil e nem para fora do nosso país. Então, minha fala é curtinha nesse sentido, de mostrar que a nossa economia, se continuar dependente desse setor sem esses encadeamentos produtivos, possivelmente a gente vai continuar perdendo participação no produto, né, no PIB brasileiro, como a gente vem acontecendo já desde 1960, né? Então a gente estaria fadado a uma redução dessa nossa participação e da importância da nossa economia para a economia nacional. Muito bom, obrigado, professor Joilson. Perfeita conclusão. Queria só perguntar para a Isa se ela tem mais algum comentário, que eu estava querendo mudar de tema só nesse tempinho final. Tem alguma coisa a falar? Na verdade, eu só tenho a agradecer a todos os professores. De certo modo, eu estou passando por uma segunda qualificação. É sempre bom ter comentários, agregar, acrescentar. Sempre tem coisa a ser feita, sempre tem coisa. Essa questão do comércio internacional, de explorar mais no meu trabalho, no meu primeiro capítulo. Eu senti falta disso também. Tive um longo debate ao longo do desenvolvimento do capítulo com dados. Dados é uma coisa assim, complicada para o Rio de Janeiro. Mas agora eu já estou pegando um pouco do jeito, a lidar com os dados e conseguir encontrar. E agradecer mesmo a todas as sugestões. E acho que reforçar o que o Joilson falou. Acho que eu estava até olhando aqui para os meus dados de produtos importados, e muito se concentra em docas, guindastes, eles estão todos aqui, plataforma de perfuração. Então, a gente importa muito, digamos, o material, o técnico, para a gente poderia, talvez, explorar, como ele mesmo disse, já havia reforçado isso no trabalho, adensar essa cadeia produtiva, para a gente gerar, talvez, um produto com maior valor agregado, com maior intensidade tecnológica. E talvez, não sei, isso vai gerar desencadeamento, vai gerar emprego,
vai gerar renda, e por mais que ainda seja um produto que, digamos, que recurso natural, commodity, a gente está sujeito ao preço do mercado internacional, não ficaria tão também dependente de, talvez, gerar esses próprios produtos que se importam. Gerar, talvez, uma cadeia. Por que importar plataformas? Por que não, talvez... Não sei. Eu ainda estou aprendendo, por que não produzir aqui? Porque guindastes... É isso. E muito, muito obrigada aos professores pelas cooperações e obrigada. Excelente. Bom, agora a gente está chegando ao finalzinho da apresentação. Eu queria comentar que é um tema atual, né? A gente está no período de pandemia e puxando mais para o Brasil, né? Deixando mais o Rio de Janeiro de lado. Eu queria pedir para o professor Luiz comentar a relação que o Brasil está tendo com a China, que, como a Isa falou, é nosso principal parceiro comercial, não só do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro, a relação que o Brasil está tendo com a China nesse período de pandemia, sabendo que o Eduardo Bolsonaro culpou a China pelo Covid e o ex-ministro da Educação, Weintraub, acusou a China de lucrar com o vírus, com a pandemia. Então, eu queria saber do professor Luiz, na perspectiva das relações internacionais, como fica essa relação pós-Covid com a China? Daniel, boa pergunta, né? Feliz aqui poder bater uma bola rapidinho sobre isso com vocês. Veja, eu entendo, né, conforme eu narrei aqui na minha breve exposição, a questão das relações internacionais, sobre o comércio internacional, ela precisa ser analisada com alguma maturidade, né, a despeito de qualquer opinião pessoal que A, B ou C possa ter, né, sobre China ou qualquer outro país. É importante ter em mente que o pragmatismo, ele muitas vezes pode nos elevar ao nível que nós gostaríamos. O que eu quero dizer com isso? O pragmatismo e a diversificação de parcerias são mecanismos para se diminuir a vulnerabilidade externa. O Brasil tem um histórico de inserção internacional que, por si só, já é periférico, e é dependente. A história não começou ontem. Ele está inserido no sistema internacional por baixo. Foi espoliado no seu início e continua sendo hoje de diferentes maneiras. Quer via transferência de valor lá para o sistema do capitalismo, quer via privatizações da empresa estrangeiras do capitalismo central, quer vários outros mecanismos. Eu acho que cabe a nós aqui, brasileiros, que tem alguma esperança de desenvolvimento autônomo, nacional, exatamente analisar quais são as possibilidades, quais são experiências exitosas pelo mundo de desenvolvimento nacional, né? E dentro desse leque de possibilidades, avaliar qual é a solução própria do caso brasileiro. A gente percebe aí que tem países que têm projetos nacionais muito interessantes, a China é um bom exemplo disso, mas também poderia falar aqui da Rússia, poderia falar aqui do Vietnã, mas do próprio Irã, para envolver países nacionalistas, por assim dizer. Mas é importante que o Brasil se coloque nas relações internacionais sempre com uma certa autonomia. E a parceria com a China vem se pintando como para além de estratégico. Não só a China é o parceiro para o qual o Brasil mais vende, exporta, o Brasil também, mas no caso do estado do Rio, é o Brasil mais exporta, como também é o país que o Brasil mais importa. Nos dados lá da Secretaria de Desenvolvimento, Energia e Relações Internacionais, a gente pode perceber que, apesar de ter diminuído de 2019 para 2020, essa diminuição aconteceu em função da China, desse 2% aparente dessa pandemia do coronavírus, a China é o principal comprador e o principal vendedor ao estado do Rio. Em âmbito nacional, isso não muda tanto. É importante ter em mente que Brasil e China têm economias mais complementares do que concorrentes.
diferentemente do que acontece na relação entre Brasil e Estados Unidos. São economias mais concorrentes do que complementares. Então, eu acho importante o Brasil ter em mente que a China não é um parceiro desprezível. Né? O Brasil não se... Eu ouvi muito bem um analista, que eu respeito muito, que está muito em voga, recentemente, o professor Elias Jabbour, da UERJ, dizendo que o Brasil não pode se dar ao luxo de dispensar a China enquanto parceiro comercial. A China tem uma população gigantesca, uma população que vem sendo incluída num projeto de consumo capitaneado pelo próprio Estado chinês. O Brasil tem muito a lucrar com isso. A gente pode reverter muito desse lucro, a depender da nossa organização interna, para o nosso próprio benefício. Acho que o Brasil precisa construir o seu projeto próprio e essa interação com a China se coloca em fundamental, dado o papel da China hoje nas relações internacionais, uma potência crescente se acotovela no topo das potências mundiais. Muito em breve será a maior economia do mundo. Muito bom. Muito obrigado, professor, pelo esclarecimento. Tem uma dúvida aqui do chat, do Facebook, se a Isa puder responder. É uma dúvida rápida. O Gabriel está perguntando se as importações e exportações são do Rio de Janeiro para fora, no caso, para o mundo, para outros países, ou é Rio de Janeiro e outros estados do Brasil e fora do mundo também? Quer dizer, considera estados do Brasil ou não? Não, é para todos, para fora. Entendi. Relação Rio, exportando para fora. Entendi. Tá bem. Professor Joilson, tem uma pergunta no chat que eu acho que você deu uma palhinha, só que eu acho que seria legal comentar mais, que com a pauta ambiental cada vez mais em evidência, a economia do Rio estaria ameaçada, analisando os dados atuais? Então, a pergunta é do Braulio, né? Isso. Braulio, assim, essa inflexão, né, tecnológica e energética, ela está acontecendo, mas não está acontecendo na velocidade esperada, né, principalmente pelos ambientalistas. Então, esse energético que é o petróleo, como a nossa economia, né, é muito dependente dele, eu digo economia não, né, do Rio de Janeiro, Brasil, mas economia, a estrutura produtiva mundial muito dependente do petróleo, não é só um energético para criação de combustível, né, que tem as petroquímicas, então quase tudo que a gente utiliza e até come hoje é desse energético. Então, assim, essa pauta vai ter uma inflexão, mas eu acho que pelo menos não vai ser para a minha geração. Né? Minha geração vai começar a pegar um pouco disso, mas ele vai ter uma redução de demanda, talvez como um energético combustível. Então a gente pode trocar a gasolina, o diesel por energia elétrica, mas assim, ele vai continuar na nossa estrutura produtiva por um bom tempo. Né? Então acho que dessa maldição, se o Rio se organizar, vai achar demanda para esse produto ainda por muitos anos. Muito obrigado, professor. Tenho mais uma perguntinha aqui que eu preparei para o professor Flex, se puder responder em 5 minutos para a gente terminar às 7h30. Julho desse ano, agora na pandemia, né, foi o maior saldo mensal da balança comercial da história, da série histórica, né? Porque teve uma queda absurda nas importações e um fato curioso é que a agropecuária segurou, isso considerando o Brasil, segurou as exportações nessa balança comercial. Você acha que o dólar alto influencia nisso? Isso é uma boa estratégia para o Brasil? Bom, a questão é que alimento, é a última coisa que você vai reduzir. Né?
Então, muitos países necessitam, para garantir a sua segurança alimentar, de importações de alimentos. Né? E, de fato, o Brasil é um dos grandes exportadores mundiais de alimentos, sobretudo proteínas, seja ela vegetal, seja ela animal. Então, a demanda, ela é, assim, vamos dizer, pouco elástica, né? E ela se mantém, mesmo numa pandemia, né? Mas, portanto, ela, como ele disse, as exportações de produtos agropecuários se mantêm, né? O resto é que desaba, né? Então, talvez o mais importante nesse caso é ver mais o desabamento, né, das importações do que o mantimento, né, das exportações, tá? Porque o sinal grave é desabamento de importações, né? Uma economia que é dinâmica, que cresce e que, sobretudo, tem expectativa de crescer em taxas altas durante um bom tempo, talvez um dos indicadores mais interessantes não é olhar para as exportações, é olhar para as importações sempre. Tá? Porque é ali que você olha, muitas vezes as importações, sobretudo com o país no Brasil, são de insumos intermediários, tá? E que são necessárias para melhorar a produtividade, para melhorar a sofisticação tecnológica e assim por diante. Tá? Então, talvez, volto a dizer, muitas vezes é mais interessante olhar para a pauta de importações e sua trajetória do que para a pauta de exportações. Né? E realmente não temos que ter medo de importar, temos que importar. Tá? É importante, é necessário. Isso não podemos ter no grau, vamos dizer, já era complicada há 50, 60 anos atrás, mas no grau de complexidade, de sofisticações das estruturas industriais e da produção manufatureira hoje, não tem como, e as escalas produtivas que operam em nível global, não tem como o Brasil produzir boa parte dos seus componentes, né? Eles, sobretudo, os seus insumos intermediários. Então, é importante olhar para as importações, e, obviamente, para as exportações, mas olhar que tipo de exportações, de capitais e agropecuários e outros. Obviamente, é importante que o Brasil tenha vantagens comparativas na produção de bens intensivos em recursos naturais e, portanto, o Brasil seguirá como historicamente seguiu, é um grande exportador de produtos intensivos de recursos naturais. Mas, volto a dizer, interessa também olhar para que tipo de importações. Ótimo, professor, muito obrigado. A gente vai chegando a 1h30 de transmissão e a gente vai encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos os professores, professor Jorge, professor Joilson, professor Luiz, e a exposição da Isa, que foi essencial para o nosso debate. Palavras finais, por favor, professor Jorge. Bom, eu agradeço a presença de todos, a Isa, que é uma futura economista para contribuir para o Brasil, não? Isso é importante, a juventude é necessária, não? Meu colega, o Luiz Felipe, e também meu colega, o Joilson, que é sempre prazer de ver vocês e podermos ter esse espaço, eu acho que é muito interessante, tanto para o público discente como para nós docentes,
Isso é, de fato, uma coisa importante. Importante, eu gostaria, por finalizar, aproveitar para parabenizar o Daniel e sua energia e sua capacidade de organizar movimentos discente. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Professor Luiz? Bom, queria agradecer ao convite, né? Foi um debate muito interessante, e parabenizar aqui a Isa, né, ao programa de pós-graduação em Economia Regional. É uma felicidade imensa poder contribuir com vocês, programa sério, programa de dianteira, né, que tem tudo aí para formar grandes quadros do pensamento político e econômico nacional. É uma satisfação imensa ter esse contato mais estreito com a pesquisa da Isa. Fico à disposição aí para colaborações, né, futuras e eventuais, se for necessário, estou à disposição. Obrigado. Mando um abraço aqui ao Jorge, mando um abraço ao Joilson, queridos colegas aí, é sempre um prazer poder debater com eles. E fico à disposição. Uma boa noite a todos e todas que nos acompanharam e que ainda nos acompanharão. Obrigado, professor. Isa, por favor. Obrigada, professor Jorge. Obrigada, professor Luiz. É um prazer conhecer vocês. Apesar agora do momento não podemos mais ter aqueles encontros, que a internet possibilitou um meio de trazer a gente estar em casa ainda e assim os debates poderem ocorrer. Muito obrigada pelas sugestões. A minha pesquisa é sempre muito, muito, muito importante. E muito obrigada, professor Wilson e professora Maria Viviana, que sempre me apoiaram aí na pesquisa, estão aí o tempo todo. E reforçar que, assim como o fato do Rio de Janeiro, da questão do petróleo, poderia, digamos assim, o Rio promover mais esse produto, adensar sua cadeia produtiva, isso é feito através de políticas públicas. É necessário, então, do mesmo modo que é necessário políticas públicas, para que isso é necessário, a importância, também necessário as políticas públicas que me fazem estar aqui, de certo modo, estar aqui, sou bolsista da CAPES, de certo modo, estou desenvolvendo essa pesquisa, que não só agrega, acho que, de certo modo, um pouco para o Estado, tem a agregar muito, mas agrega também a mim, desenvolver um conhecimento até então que eu não tinha, e estou desenvolvendo durante o mestrado. Muito, muito obrigada a todos. E muito obrigada, Daniel, pelo convite. Nada. Professor Joilson, por favor. Eu queria parabenizar, Daniel, pela iniciativa, né, de você promover esses debates, né? Eu acabei caindo aqui, aí tive que botar o celular aqui, acho que deu problema técnico, mas ainda bem que foi no final, né? Então, agradecer e parabenizar pelo debate. E, assim, foi muito interessante ver as diferentes perspectivas, né, sobre o mesmo ponto de vista. Isso é sempre interessante para a gente da academia, né? Eu tive uma aula aí do Luiz, uma aula do Flexon, então foi importantíssima a participação e me coloco à disposição para outras aí, né? Se quiser, o nosso programa está à disposição. E vou fazer, né, aproveitar a oportunidade aqui e fazer um chamamento aos alunos, dado que você é do curso, né, de economia, né, egresso do curso de Nova Iguaçu, um chamamento no nosso programa, que as inscrições elas estão abertas, a gente está na Ampec, então, né, quem quiser botar assim, se divertir lá no PPG, é bem-vindo. Excelente, professor. Bom, muito obrigado a todos. Agradeço aos ouvintes que ficaram até aqui e boa noite.